E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fernando. Nós vamos seguir com mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++, e hoje nós vamos resolver mais um exercício que usa o conceito de estruturas de decisão. O enunciado do exercício é esse: pacotes de fraldas de uma mesma marca podem ser vendidos em embalagens com quantidades diferentes. Uma determinada marca pode oferecer o mesmo produto em embalagens com 12, 15, 18, 30, 48, mais ou menos unidades. Ou seja, essa quantidade pode variar. Deseja-se fazer um programa que facilite a comparação de preços de dois pacotes de fraldas vendidas em quantidades diferentes. Faça um programa em C++ que solicite ao usuário que informe os preços e as quantidades de fraldas de dois pacotes de fraldas. O programa então dirá ao usuário qual pacote compensa mais comprar, baseado nos preços unitários das fraldas de cada pacote. O que esse exercício está falando para a gente, pessoal? Vamos lá. A situação que eu tenho é uma mesma marca pode vender pacotes de tamanhos e quantidades diferentes e com preços diferentes também. Vamos ver aqui, vamos pensar assim, existe o produto é o mesmo, mas é possível comprar um pacote com 10 unidades e é possível comprar um pacote com, vamos supor aqui, com 100 unidades, certo? E aí nós vamos pensar, vamos supor que o pacote com 10 unidades está me custando R$ 10, certo? Então, esse pacotinho com 10 unidades custa R$ 10. E vamos supor que o pacote com 100 unidades está me custando R$ 100. Olha a situação. E aí se eu pergunto para vocês, gente, qual desses pacotes compensa comprar? E aí, pensando, né, em eu conseguir mais produtos, né, pagando menos. E nesse caso a gente vê que tanto faz. Porque pensem, se no primeiro pacote tem 10 fraldas e eu pago R$ 10 no pacote, a gente entende, né, que eu tenho, né, um preço unitário. Então eu sei que o preço unitário, o preço de cada fralda, né, do primeiro pacote aqui, está sendo R$ 10. É R$ 1, aliás. E no pacote 2, no segundo pacote, que é o pacote grande, eu tenho também um preço unitário que é R$ 1. Ou seja, nesse pacote grande aqui, cada fralda me custou R$ 1 também. Então, na prática, né, tanto faz eu comprar 10 pacotes de R$ 10 ou comprar um pacote de R$ 100. As fraldas estão saindo do mesmo preço. Só que a situação poderia ser diferente. Imaginem que esse pacotão de fralda aqui está me custando, vamos colocar aqui, R$ 200. Vou fazer uma conta mais exata aqui. Então vamos lá, R$ 200. E aí pensem, né? No pacotinho pequeno, é fácil de perceber que eu tenho um preço unitário que é R$ 10, que é R$ 1, aliás. R$ 1. E no pacote grande, eu estou percebendo aqui que cada fralda está sai me custando R$ 2. Não é? Porque o pacotão custa R$ 200, mas ele tem 100 fraldas, né? Então, nesse caso, não compensa eu comprar o pacote grande, o pacote com 100 unidades. Para mim, sairia muito mais barato se eu comprasse um pacote, se eu comprasse 10 pacotinhos com 10 unidades. Se eu comprasse 10 pacotinhos com 10 unidades, eu compraria 100 fraldas também. Só que eu pagaria R$ 100 nela, nem não 200. Certo? Então, a questão fala isso. Eu vou digitar as quantidades e preços dos pacotes e o programa vai exibir para mim qual que compensa comprar, nesse caso. E aí vamos pensar, quais seriam as entradas desse programa, pessoal? O que eu deveria digitar para o programa de entrada? Bom, eu tenho que, para cada pacote, eu preciso digitar o preço e a quantidade de fraldas que tem lá. Certo? Então, para o primeiro pacote, eu tenho que digitar o preço e a quantidade de fraldas. Para o segundo pacote, eu tenho que digitar o preço e a quantidade de fraldas. Uma vez que eu tiver digitado esses 4 valores, a segunda etapa do meu algoritmo vai ser: eu preciso calcular o preço unitário de cada pacote, ou seja, o preço unitário do primeiro pacote e o preço unitário do segundo pacote.
Uma vez que eu tiver esses dois preços unitários calculados, o que eu posso fazer? Eu posso comparar esses dois preços unitários. E aí, nesse caso, desse exemplo, eu poderia exibir uma mensagem para o usuário falando assim: compensa comprar o pacote com 10 unidades. Certo? Então, vamos lá, né? Vamos para a escrita desse código. Vamos lá. Então, eu vou começar criando as variáveis para algumas variáveis reais para armazenar os preços dos pacotes de fraldas. Então, eu vou criar assim, uma variável real chamada P1, ela representa o preço do pacote 1, uma variável P2, que representa o preço do pacote 2. Vou criar também variáveis inteiras para armazenar a quantidade de fraldas do pacote 1 e a quantidade de fraldas do pacote 2. Essas variáveis Q1 e Q2 aqui. Certo? E aí o programa vai começar pedindo, né, para eu informar. Eu vou colocar várias mensagens solicitando dados de entrada. Então, eu vou falar assim, ó, preço do pacote 1. Aí eu vou ler qual variável? Vou ler a variável P1. Em seguida, o programa vai exibir uma mensagem falando assim, preço do pacote 2. E aí, eu vou ler a variável P2, certo? Uma vez que eu... Aliás, ao invés de pedir preço do 1, eu vou pedir logo a quantidade, né, que é melhor aqui, ó. A quantidade fica mais junto, né, as informações. Primeiro eu vou pedir todas as informações do pacote 1 e depois eu vou pedir todas as informações do pacote 2. Então, assim, ó, primeiro eu peço o preço do pacote 1 e a quantidade do pacote 1. Em seguida, eu vou solicitar o preço do pacote 2, só modificando aqui, e a quantidade do pacote 2. Ok, pessoal. A entrada de dados já estou fazendo. Estou lendo as variáveis P1, P2, Q1 e Q2. Certo? O próximo passo é, com esses valores digitados pelo usuário, eu preciso calcular o preço unitário de cada pacote. Então, eu vou criar variáveis reais aqui em cima. Eu vou criar uma variável chamada PU1, que representa o preço unitário do pacote 1, e eu vou criar uma variável chamada PU2, que é o preço unitário do pacote 2. Então, eu vou fazer esse cálculo. Para eu calcular o preço unitário do pacote 1, eu vou dividir o preço do pacote 1 pela quantidade que vem no pacote 1. Certo? O preço do pacote dividido pela quantidade de fraldas que tem no pacote. E a mesma coisa eu vou fazer para o preço unitário do pacote 2. Eu vou dividir o preço do pacote 2 pela quantidade de fraldas que eu tenho no pacote 2. Certo? Feito isso, eu tenho os preços unitários calculados. E agora eu vou apenas usar uma estrutura de decisão para comparar os dois pacotes, os dois preços unitários. Então, eu vou fazer assim. Se o preço unitário do pacote 1 for menor que o preço unitário do pacote 2, eu vou apresentar uma mensagem na tela falando que compensa comprar o pacote com o pacote 1. Então, eu vou falar assim, compensa comprar, para simplificar a frase, eu vou falar, compre o pacote com Q1 fraldas. Então, o programa vai falar na tela, compre o pacote com 10 fraldas, compre o pacote com 100 fraldas. Ele vai informar aqui qual que compensa comprar. Se não, o programa vai exibir na tela para mim uma mensagem falando para eu comprar. Então, compre o pacote com Q2 fraldas. Ele vai mandar eu comprar o pacote 2. Então, vamos testar esse programa aqui, pessoal. Vamos testar aqui, daqui a pouco a gente faz uma alteração nele. Mas vamos ver se está funcionando, né? Vou pressionar a tecla F11. Vamos lá. Ó, vamos pensar naquele caso, né? Vamos pensar aqui. O pacote 1 vem com 10 fraldas, né, e custa R$10 e vem com 10 fraldas. O preço do pacote 2, vamos usar aquele exemplo que eu tinha dado, né? Ele é R$200 e ele vem com 100 fraldas.
Vamos dar um Enter. O programa falou, né? Compre o pacote com 10 fraldas. Realmente, né? Porque o pacote com 10 fraldas, cada fralda sai por R$ 1 para mim. Então é melhor pagar R$ 1 por fralda do que pagar R$ 2 por fralda. Aí vamos testar um outro caso. Vamos testar o seguinte caso. Vamos pensar que o pacote 1 custa R$ 10, vem 10 fraldas. E vamos pensar que o pacote 2 custa R$ 80 e vem com 100 fraldas. Nesse caso, o programa fala para mim que eu devo comprar o pacote com 100 fraldas. Realmente, né? Porque nesse exemplo aqui agora, cada fralda sai me custando menos que R$ 1. Certo? Então, o programa está fazendo o cálculo correto. Porém, imaginem a situação, né, de ser indiferente. Né? Vamos pensar aqui. Se eu digitar que o pacote 1 custa R$ 10 e tem 10 fraldas, e o pacote 2 custa R$ 100 e tem 100 fraldas. Nesse caso é indiferente, né? Tanto faz eu comprar um pacote ou outro, porque em ambos os pacotes, cada fralda custa R$ 1. Vou testar, e o programa falou para mim que eu devo comprar o pacote com 100 fraldas. E o programa está certo também, né? Porque tanto faz, é indiferente, ele dá qualquer mensagem. Poderia falar um ou outro. Caiu no e ele exibiu o pacote com 100 fraldas porque o programa verificou se um valor é menor que o outro. Não era, porque eram iguais. Como não era menor, ele caiu no else. E no else, ele mandou eu comprar o pacote 2, que era o pacote com 100. Mas a gente poderia melhorar o nosso código. A gente poderia, na situação de ser indiferente, o programa apresentar uma mensagem falando, ó, tanto faz, compre qualquer pacote. Está tudo saindo pelo mesmo preço unitário. Então eu vou melhorar o programa, né, acrescentando uma verificação aqui dentro do else. Eu vou fazer um if. Eu vou verificar assim. Se, vamos lá, eu vou verificar aqui, se o preço unitário do pacote 2 for menor que o preço unitário do pacote 1, significa realmente que eu posso comprar as fraldas do pacote 2. É isso que eu estou verificando. Então, aqui, ó, atentos aqui. Primeiro eu verifico se o preço unitário 1 é menor. Se for, eu mando comprar o pacote 1. Se não, eu verifico se o preço unitário do pacote 2 é menor. Se for, eu mando comprar o do pacote 2. Caso contrário, se nenhum é menor que o outro, se não, a certeza que eu tenho é que tanto faz se eu comprar um ou outro, porque os pacotes têm preços unitários iguais. Aí eu vou apresentar uma mensagem falando, compre qualquer pacote. Ou seja, tanto faz, né, nessa situação. Não faz diferença se eu vou comprar o pacote 1 ou se eu vou comprar o pacote 2. Vamos testar e vamos testar a situação dos pacotes com preços unitários iguais. Então vamos lá. 10, 10, 100 e 100. Nesse caso, né, o preço unitário sai sempre por R$ 1, então o programa deve mandar eu comprar qualquer pacote. Então realmente, né, ele funcionou lá. Compre qualquer pacote, tudo certo, o programa está funcionando. Pessoal, finalizamos então, né, mais uma correção de exercícios. Esse exercício, né, veio para a gente pensar mais uma vez sobre estruturas de decisão, estruturas de desvio condicional simples e desvio condicional composto, e também desvios condicionais aninhados, uma estrutura dentro da outra. Certo? Espero que tenham entendido a questão, né, que eu tenha sido claro. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos seguir com um conteúdo novo. Nós vamos começar falando sobre estruturas de decisão de múltipla escolha.